Uma caça às bruxas está acontecendo nas ruas de Moscou. Agora todo carro é suspeito. Todo estacionamento é uma cena de crime em potencial. Toda sombra é uma ameaça. A polícia de Moscou e o FSB estão ocupados perseguindo um fantasma que não conseguem capturar nas ruas secundárias. Diga-me, você tem internet móvel? O que Não está você funcionando. acha disso? Como você se sente em relação a isso? Há uma situação militar no país. Moscou está mergulhando na escuridão em meio a temores de um golpe. O perigo para Putin já não está mais à porta. O perigo agora está nos corredores. O canal VCATK-OGPU no Telegram, conhecido por ter acesso interno aos serviços de segurança da Rússia, fez uma alegação chocante. As interrupções da internet em Moscou têm pouco a ver com segurança. Elas têm muito mais a ver com a crença de Putin de que um de seus aliados mais antigos está conspirando contra ele. Esse nome é Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa da Rússia e secretário do Conselho de Segurança. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-los clicando no botão de curtir. Obrigado. O homem que serviu como braço direito de Putin por décadas passou férias na Sibéria e sentou-se ao lado dele em cerimônias de Estado. Então, como Shoigu de repente se tornou a ameaça número 1? A resposta está no fato de que, dentro das frias paredes do Kremlin, a lealdade é uma mercadoria com data de validade. Lembre-se, vamos voltar a maio de 2024. Putin de repente agiu e removeu Shoigu do cargo de ministro da Defesa porque a chamada Operação Militar Especial que Putin lançou ao declarar "Tomaremos Kiev em poucos dias" havia se transformado em um atoleiro sem fim, e Shoigu foi a principal voz que convenceu Putin de que este objetivo impossível poderia ser alcançado. Por 2 anos, eles continuaram adiando a conta pelos destroços, mas no final, a conta foi entregue diretamente a Shoigu. Putin sacrificou seu amigo mais antigo para sua própria sobrevivência política. Ele o transferiu para uma posição que parecia impressionante na superfície, mas era ineficaz na prática, secretário do Conselho de Segurança. Qualquer pessoa que pudesse entender a dinâmica interna do Kremlin sabia exatamente o que isso significava. Isso não era uma promoção, mas uma operação de castração política. A queda de Shoigu nas graças de Putin já havia começado. Nas ruas, prevalece um sentimento de total desespero. As palavras dos moscovitas entrevistados na rua, capturadas nas redes sociais, são arrepiantes. A capital de 20 milhões agora vive no século XVIII. O público foi completamente desconectado da internet. As pessoas começaram a acumular mapas de papel, pagers e walkie-talkies em pânico. Joguem seus telefones fora. Vocês não precisam deles. Hoje, vemos exemplos concretos desse declínio mais claramente. O momento é altamente suspeito. As restrições à internet e à comunicação coincidiram precisamente com os dias em que uma grande onda de investigações visando Shoigu e seu círculo íntimo começou. O assessor mais próximo de Shoigu, o ex-vice-ministro da Defesa Ruslan Tsalikov, que serviu como seu braço direito por quase 30 anos, foi preso no dia 9 de março. Anteriormente, outro assessor-chave de Shoigu, Timur Ivanov, havia sido preso. As acusações são sempre as mesmas: desvio de fundos, suborno e lavagem de dinheiro. Após todas essas prisões, Shoigu pode perceber que sua vez é a próxima, pois Putin tem isolado seu velho amigo há 2 anos. E isso nos traz de volta ao golpe e às evidências de que ele realmente ocorreu, assim como ao fato de que Shoigu está por trás de tudo isso. Já vimos algumas pistas até agora. Podemos acrescentar a essas pistas o fato de que Shoigu não foi visto em público desde o 5 de março, apesar de ainda ocupar uma posição muito importante. Esta ausência alimentou ainda mais os rumores de uma divisão dentro do Kremlin. Precisamos ser cautelosos aqui. A precisão dessas alegações ainda não foi comprovada. Na Rússia, rumores de golpe se espalham durante cada crise. Desde 2022, alegações semelhantes surgiram quase todos os meses. Apenas a revolta de Prigozhin em 2023 realmente aconteceu. Alguns analistas chamam isso de completo absurdo. Disse que se a elite russa quisesse que Putin saísse, isso teria acontecido em 2022. Mas há um fato inegável. Putin age como se acreditasse nesses rumores, e seu comportamento reflete não o de um chefe de Estado, mas o de um homem paranoico sob cerco. Se você olhar para a declaração oficial do Kremlin, não há motivo para pânico. Isto é meramente uma medida de segurança, e um incidente recente sugere que essas preocupações de segurança podem não ser apenas paranoia. Na manhã de 14 de novembro, o pesado silêncio do cemitério Troyekurovskoye, no coração de Moscou, foi rompido por uma onda de pânico que revelou um dos segredos mais sombrios da Rússia.
O FSB anunciou em um comunicado oficial que havia impedido uma tentativa de assassinato de alto nível. O alvo era Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, outrora braço direito de Putin e companheiro mais próximo de férias. Os canais oficiais e o FSB apressaram-se a culpar a Ucrânia pelo ataque e tentaram encerrar o caso. De acordo com a agência estatal russa TASS e o Moskovsky Komsomolets, o Serviço Federal de Segurança, FSB, anunciou que havia frustrado uma tentativa de assassinato sofisticada visando Sergei Shoigu no último minuto. Os detalhes técnicos do incidente apontam para uma tentativa de execução direcionada com apoio de inteligência, em vez de um ato terrorista rotineiro. De acordo com relatórios do Serviço Federal de Segurança e informações vazadas, o plano se centrava nas rotinas e sensibilidades emocionais de Shoigu. Os assassinos haviam obtido informações antecipadas de que Shoigu visitaria o túmulo de um membro da família, provavelmente sua mãe ou pai. Este é um detalhe extremamente privado que seria difícil de obter sem uma fonte interna. O método do sabotador foi clássico, um vaso de flores de aparência inocente deixado no túmulo. No entanto, este vaso continha um explosivo de alta capacidade, provavelmente uma carga compacta de RDX ou derivado de C4, e uma microcâmera escondida para confirmar a chegada da vítima. O plano era detonar a bomba remotamente quando Shoigu chegasse ao túmulo e matar o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, explodindo-o no local do túmulo de seu ancestral. O FSB anunciou que havia detido um imigrante da Ásia Central e 2 cidadãos russos como resultado da operação. Os suspeitos alegadamente declararam em seus depoimentos que receberam instruções de um agente chamado Ruslan, da inteligência ucraniana. No entanto, essa narrativa oficial contém sérias lacunas quando examinada sob a ótica da logística e lógica estratégica da cena. Simplesmente entrar em uma área como Troyekurovskoye, que é protegida por segurança de alto nível, monitorada por câmeras em cada esquina e frequentada pela elite, carregando um vaso carregado com explosivos e montando-o em uma lápide, não parece algo que migrantes viciados em drogas, como definidos pelo FSB, poderiam realizar. Isso sugere que ou os protocolos de segurança no local foram desativados ou alguém de dentro abriu as portas. Precisamos pausar aqui e ativar nosso olhar investigativo. As acusações do FSB contra a Ucrânia e as falhas nessa narrativa são maiores do que o próprio explosivo. Sergei Shoigu pode não ser mais um alvo de alto valor para a inteligência ucraniana, GUR, ou o SBU. Após ser removido de sua posição no Ministério da Defesa, sua influência direta no mecanismo de tomada de decisões militares diminuiu, deslocando-o para um papel mais simbólico e administrativo, secretário do Conselho de Segurança. A decisão de Kiev de gastar seus recursos em uma operação tão arriscada no coração de Moscou, visando uma figura improvável de alterar diretamente o curso da guerra, é considerado uma possibilidade estrategicamente fraca. Gastar os limitados e valiosos recursos de inteligência da Ucrânia em um velho amigo improvável de mudar o curso da guerra é suicídio tático. Seria um erro presumir que esta operação leva à assinatura das forças especiais ucranianas, já que fontes russas também relatam não haver evidências disso. Fontes de inteligência ocidentais e analistas independentes enfatizam que tentativas de assassinato tão espetaculares, mas não estratégicas, são geralmente parte das próprias lutas internas de poder da Rússia. Este incidente cheira mais a uma tentativa de purga interna do que a um ataque externo. A rivalidade histórica entre o FSB e o exército, GRU, combinada com tensões sobre quem será culpado pelas falhas na guerra da Ucrânia, pode ter colocado símbolos do antigo regime como Shoigu na linha de fogo. Após a purga de Prigozhin, não é segredo que o sistema está inclinado a remover outras partes que agora vê como um fardo da equação por meios não naturais. Se aquela bomba no cemitério tivesse explodido, o Kremlin poderia ter culpado a Ucrânia e usado isso para consolidar o povo. No entanto, os verdadeiros vencedores teriam sido os outros centros de poder que ganharam espaço na mesa com a remoção de Shoigu. Esta tentativa fracassada, ou talvez deliberadamente frustrada, é a evidência mais clara de que a elite de segurança de Moscou está em conflito. Esta armadilha montada para Shoigu no cemitério apertou o botão de pânico no Kremlin. Todos estão perguntando: onde está Putin? Eu responderei: não sabemos. Os generais também não sabem. Ele provavelmente até confunde sua própria localização às vezes. Como aponta o sociólogo independente Konstantin Gaz, Putin está governando a Rússia atualmente não como um chefe de Estado, mas como um fugitivo que teme ser localizado e baleado por seus próprios homens a qualquer momento.
Shoigu sendo alvo no cemitério mostra quão justificado é o medo de Putin. O perímetro de segurança não foi violado. O próprio perímetro se tornou a ameaça. O projeto de jornalismo investigativo Sistema e a mídia ocidental revelaram com evidências técnicas que Vladimir Putin construiu escritórios idênticos em 3 cantos diferentes da Rússia: Sochi, Novo Ogariovo e Valdai. A paranoia de segurança de Vladimir Putin não é um fenômeno novo, mas investigações recentes documentam como esse medo se transformou em uma obsessão arquitetônica. Um relatório abrangente publicado pela Unidade de Jornalismo Investigativo Sistema da Radio Liberty revelou que os locais onde Putin governa a Rússia são, na verdade, palcos de teatro. A investigação confirma com evidências técnicas que Putin mandou construir escritórios idênticos em suas residências em Novo Ogariovo, nos arredores de Moscou, Sochi na costa do Mar Negro, Bocharov-Ruchei e Valdai no norte. A residência Bocharov-Ruchei em Sochi, a Novo Ogariovo nos arredores de Moscou e o misterioso retiro de Valdai no norte. Os escritórios nesses 3 locais diferentes foram projetados como cópias milimetricamente perfeitas uns dos outros. Os mesmos painéis de madeira, o mesmo tom de mesas envernizadas, a mesma marca de maçanetas e até os mesmos carpetes padronizados. Isso não era uma preferência de design de interiores, mas uma operação de engano estratégico. O objetivo era simples. Os próprios guardas e generais de Putin não deveriam saber onde ele estava fisicamente em qualquer momento. Isto não é uma escolha de decoração. Isto é uma tática de camuflagem militar. Tudo é copiado, desde o padrão do papel de parede até a cor do piso de parquet e a disposição daqueles famosos telefones de comunicação especial, Kremlevka, na mesa. Por quê? Porque quando Putin aparece na televisão ou recebe um general, ele não quer que assassinos saibam sua localização física. Você pensa que ele está em Moscou no Kremlin fazendo seu trabalho, mas ele pode na verdade estar a 400 quilômetros de Moscou em seu refúgio na floresta em Valdai. De acordo com informações vazadas para a mídia ocidental e confirmadas pela Fox News, Putin às vezes dá a impressão de que está em Moscou, enquanto na verdade está tomando sol em Sochi, e às vezes acredita-se que ele está em São Petersburgo enquanto se esconde em seu abrigo nas florestas de Valdai sob a sombra dos sistemas de defesa aérea Pantsir S-1. Por quê? Porque ele temia que o que foi feito a Shoigu no cemitério fosse feito a ele em seu quarto. A bomba Vaz, direcionada a Shoigu, era a peça que faltava para explicar por que Putin usava aquelas mesas absurdas que se estendiam por quilômetros, porque ele realizava videoconferências mesmo com seus homens mais leais e porque ele clonou seus escritórios. O anel de segurança em torno de Moscou não foi apenas violado, foi destruído. Analistas ocidentais e fontes independentes observam que Putin mal pôs os pés no Kremlin, especialmente desde que os ataques de drones de longo alcance da Ucrânia começaram e essas tentativas de assassinato internas aumentaram. Isso não era um protocolo de segurança de chefe de Estado. Era a construção de uma arquitetura paranoica temendo sua própria sombra e vendo todos ao seu redor como um potencial assassino. As luzes do Kremlin estavam acesas, mas não havia ninguém em casa. A Rússia estava sendo governada por um fantasma de uma sala de edição de vídeo. Quem está trazendo o Telegram? O que vocês estão fazendo, seus idiotas? As pessoas estão arrecadando dinheiro para a SMO através do Telegram. Aparentemente, drones ucranianos estavam usando torres de celular para navegação, e essa é a razão da interrupção. O deputado da Duma estatal Svintsov chegou a afirmar diante das câmeras que a falta de internet móvel não é um grande problema. Citando preocupações com a segurança pública, ele sugeriu: Claro, precisamos lembrar das coisas que esquecemos, por exemplo, como uma rede telefônica local. Em outras palavras, muitas pessoas ainda têm seus telefones em casa, e assim estamos realmente chegando à ideia de que precisamos voltar a usar telefones de escritório, não apenas móveis, mas também conexões de linha fixa. Mas as avaliações dos especialistas são bem diferentes. Críticos dizem que isso é, na verdade, um teste de um sistema de lista branca, e um detalhe crítico confirma isso. Durante a interrupção, apenas dispositivos pré-aprovados pelo Kremlin e adicionados à lista branca puderam acessar a internet. Em outras palavras, enquanto o Kremlin mantinha a comunicação aberta para aqueles em quem confia, mergulhou todos os outros na escuridão. Na Duma estatal, é afirmado explicitamente que o Telegram não funcionará mesmo com uma VPN. E o Telegram também vai ficar lento para você, mesmo através de uma VPN. E é isso. O governo russo está acelerando os preparativos para aquele cenário apocalíptico visando desligar completamente a internet. Imagens das ruas de Moscou também confirmam o cenário do governo.
De acordo com imagens vazadas para a mídia ocidental, caminhonetes armadas com metralhadoras e soldados estão patrulhando perto do Kremlin. Ao longo das paredes, oficiais do Serviço Federal de Proteção estão de guarda, mascarados e fortemente armados. Então, todas essas tentativas de assassinato, esses planos de fuga, essa paranoia, é apenas nossa interpretação? Não somos os únicos que veem a magnitude do perigo. Até mesmo aqueles considerados os cérebros do Kremlin estão dizendo a mesma coisa. Alexander Karychev, um dos estrategistas mais importantes no bloco de política interna de Vladimir Putin, emitiu um aviso assustador em um relatório que preparou e que foi vazado recentemente. O relatório afirma explicitamente que a Rússia está enfrentando o risco de uma guerra civil e fragmentação social. O aviso de Karychev não é uma nota burocrática de rotina. É uma admissão de que os nervos do regime estão à flor da pele. O relatório usa frases como perda de unidade interna, tensões étnicas e religiosas, e conflito intergeracional para enfatizar que a Rússia atingiu um ponto de ruptura semelhante ao anterior à Revolução de 1917 ou ao colapso caótico dos anos 1990. Karychev articula o maior medo do regime, a dissolução do Estado, ao afirmar: já vivemos isso pelo menos 2 vezes em nossa história, nos séculos 17 e 20. Quem pode dizer que não acontecerá novamente? Este alerta sociológico está fundamentado em realidades econômicas concretas. Contrário à face embelezada das cifras oficiais, a economia russa está deslizando para uma falência estrutural no 4º ano da guerra. A inflação está corroendo o poder de compra do povo como um roedor, enquanto o aumento dos preços dos alimentos, especialmente de produtos básicos como manteiga e ovos, está desencadeando agitação civil. Falências corporativas e demissões em massa estão surgindo agora não apenas como resultado das sanções, mas também como consequência do esgotamento de recursos humanos na linha de frente. A morte ou ferimento de mais de 1 milhão de homens russos na guerra criou uma lacuna insubstituível no mercado de trabalho. Enquanto o público vê Putin se escondendo em bunkers, elites como Shoigu tentando bombardear umas às outras e seus próprios filhos morrendo na frente de batalha, a narrativa da Grande Rússia está cedendo lugar ao instinto de sobrevivência. Este terreno social torna o conflito entre as elites ainda mais perigoso. Se não houver unidade acima, o caos abaixo é inevitável. O que Karychev vê? Ele vê a tentativa de assassinato de Shoigu. Ele vê o vácuo de poder criado por Putin se escondendo nos escritórios gêmeos. Ele vê que as elites agora estão se preparando para a era pós-Putin e começaram a se eliminar mutuamente. Quando a bomba no cemitério de Shoigu é combinada com um aviso no relatório de Karychev, o quadro fica claro. O sistema na Rússia está sendo abalado não por pressão externa, mas por decadência interna. Para entender a anatomia desta crise, precisamos examinar como a pirâmide de poder em Moscou está se rachando e como as peças estão se movendo. A tentativa de assassinato de Sergei Shoigu não é um incidente isolado, mas uma manifestação ruidosa da guerra silenciosa em curso entre o FSB, Serviço Federal de Segurança, e o Exército, Ministério da Defesa, GRU. Este conflito é o jogo de xadrez estratégico mais perigoso da história moderna da Rússia e pode agora estar se aproximando de seu desfecho. A fraqueza da alegação de um traço ucraniano por trás do terreno do cemitério pode ser interpretada como a tática do FSB de mascarar suas próprias operações internas, Maskirovka. Se o FSB realmente impediu este ataque, pode ser uma encenação projetada para enviar a Shoigu a mensagem: nós salvamos você, sua vida está em nossas mãos. Ou, inversamente, se o ataque foi planejado por uma facção dentro do FSB e foi exposto por outra unidade, ou devido à incompetência, isso demonstraria divisões dentro dos serviços de segurança. Qualquer um dos cenários prova que a estrutura de poder vertical de Putin não está mais funcionando e que os conflitos horizontais estão saindo do controle. Nesse processo, a posição de Putin parece ter mudado de árbitro para espectador. Seu recuo para seus 2 escritórios sugere que sua capacidade de gerenciar esses conflitos diminuiu ou que ele tem medo de escolher lados. Quando a elite sente que o czar está enfraquecendo, eles começam a garantir sua própria justiça e segurança. A bomba direcionada a Shoigu é uma mensagem sangrenta enviada aos outros jogadores na mesa: Patrushev, Bortnikov, Zolotov, etc. Ninguém é intocável. Este conflito interno está paralisando o aparato estatal russo. Generais e chefes de inteligência estão ocupados protegendo suas costas em Moscou, em vez de se concentrarem na frente ucraniana. A cadeia de comando está envenenada por um vírus de desconfiança.
Se uma ordem dada por um general será cumprida no campo ou se essa ordem é, na verdade, uma armadilha, está sendo questionado. O incidente com Shoigu mostra que esse veneno agora atingiu uma dose letal. Aquela bomba no vaso de flores foi uma tentativa de explodir não apenas uma pessoa, mas a integridade institucional do Estado russo. Olhando para o quadro geral, a imagem que emerge é aterrorizante em uma palavra. A Federação Russa está atualmente sob um regime de governo fantasma. Este termo descreve uma situação em que o líder está fisicamente presente, mas funcionalmente desconectado do sistema, enquanto o Estado, paralisado pela inércia e pelo medo, tenta funcionar como um corpo sem cabeça. Putin, dentro das paredes bege dos escritórios gêmeos que construiu, tenta gerenciar uma guerra com relatórios apresentados a ele e provavelmente filtrados, enquanto a verdadeira Rússia está lá fora, ofegando nas filas de inflação, nas bombas de cemitério e nas chamas dos ataques de drones. Esta é a posição de xeque-mate estratégico. Se Putin retornar a Moscou, enfrentará o risco de assassinato e golpe. O incidente com Shoigu é uma prévia disso. Se ele ficar no bunker, sua autoridade se deteriorará, e as dinâmicas de guerra civil que Karachev alertou irão acelerar. Ambos os movimentos sinalizam um impasse que ameaça a estabilidade do regime. A estratégia da Ucrânia pode estar baseada precisamente em aprofundar essas contradições internas. Cada ataque de drone a Moscou empurra Putin um pouco mais para o bunker. À medida que Putin se retira para o bunker, as elites ficam à deriva e se voltam umas contra as outras. Esta é uma estratégia de colapsar o inimigo por dentro sem disparar um único tiro. Este cenário também marca o fim da imagem de líder forte que Putin construiu ao longo de mais de 20 anos. O povo quer ver seu líder no palco, na praça, na linha de frente em tempos de crise. No entanto, o povo russo agora só vê seu líder em vídeos editados filmados em cenários idênticos. Como resultado, o petroleiro encalha em São Petersburgo, as perdas nas linhas de frente ou a crise econômica. Todos são efeitos colaterais deste grande vazio no coração do Kremlin. Vladimir Putin pode estar tentando salvar sua vida fugindo de Moscou, mas deixou seu poder, sua reputação e a dignidade do Estado da Rússia para trás nesses abrigos. A história está cheia de histórias sobre reis que abandonaram seus palácios e nenhuma dessas histórias terminou feliz. O Kremlin agora está vazio, e na política, o vazio sempre é preenchido da maneira mais brutal. O jogo acabou. Estamos apenas assistindo as peças caírem. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.